Eu gosto disso. Faz de novo, vai. É vaidade que não cabe dentro desse apresentador. Olá, oi pra todo mundo. Mais um Ao Cubo entrando na área com essa galera animada, com a banda Via 33 de novo. E é o seguinte, eu comecei interagindo com eles e eu volto pra eles agora. Alguém aqui acredita que o individualismo esteja em declínio? Alguém acha que o individualismo está acabando? Não. As pessoas estão cada vez mais individualistas, né? Muito pelo contrário. Não é o que pensa o sociólogo francês Michel Maffezoli, que criou a expressão tribos urbanas. Ele começou a utilizá-las em seus artigos em 1985, só que ganhou mais força 3 anos depois, quando ele publicou o livro, atenção galera, olha o nome do livro, Tempo das Tribos, o declínio do individualismo nas sociedades de massa. Bom, tem quem abra mão do individualismo para se unir a um grupo. Isso é muito comum entre os jovens. E esse tipo de afinidade entre os jovens acontece mais em grandes centros urbanos. Por isso o nome de tribos urbanas. Você com certeza já ouviu falar de alguma. Nós temos punks, nós temos... até parece que eu preciso ler isso aqui, né? Nós temos drag queens, nós temos hippies, nós temos grunges, uma série de tribos urbanas. E você, acha que pertence a alguma tribo? Mais cedo ou mais tarde, essa realidade vai chegar próxima de você. Mamãe, papai, tio, vovô e vovó que está assistindo, vai ter um adolescente logo aí que vai querer se unir a uma tribo. Vamos dialogar sobre isso nessa alquimia de palavras, discursos e informações que eu tento levar para vocês toda semana aqui da melhor forma possível. Muita informação, muita riqueza de informação com essa animação para falar sobre as tribos urbanas no Ao Cubo de hoje. Pode bater palma de novo que eu gosto. Vai, bora! Valeu, Banda Via 33. Gui, como de costume, a gente sempre começa o programa trocando uma ideia, né? Ou com você, ou com a Julie, nossos repórteres. Você foi pra rua essa semana para falar sobre... de tribos urbanas. Vá! Fui pro centro da cidade para saber a que tribos jovens pertencem. E que cidade? São Paulo, São né? Paulo. O berço da pluralidade. Onde a gente mais encontra tribos é aqui na nossa cidade. Você foi no Centrão? No Centrão de São Paulo. Que é uma esteira dessa diversidade, Pra né? saber a que tribo a galera pertence. Você se considera de uma tribo? Responde depois do VT. Rodou. Cada um no seu quadrado. A expressão tribos urbanas foi criada em 1985 por um sociólogo francês. Nada mais são do que microgrupos de pessoas com interesses, afinidades e hábitos em comum. O que antes era exótico, hoje é respeitado. E você, a que tribo pertence? Eu tenho preferência pela que segue mais a linha MPB, que acredito que traz um pouco mais de cultura para a cidade. Eu acredito que seja a melhor preferência. Putz, tribo não, meu. Acho que não. Não, a gente é normal. Mas assim, eu gosto de rock, de MPB, então eu tento me aproximar do estilo deles, entendeu? Eu acho que uma que realmente está em alta é a punk. A gente gosta de ler, gosta de sair pra conversar, a gente anda de skate, assim. Falar que você é de uma tribo é praticamente assumir que você só gosta de uma coisa. Eu só gosto de rock, eu só gosto de pagode, eu só gosto de uma coisa. E muitas pessoas não são dessa forma, então a neutralidade é a melhor coisa. Valeu! Deixa eu aproveitar para agradecer a equipe que produz todos os nossos VTs. Diego Otávio, nosso diretor. Alô, Diegão! Aí, Edi. Fala, Rafa. Para de puxar o saco. Diegão, Caio Mendonça, Milton Jesus, o Miltim, Igor Mucedola e Maria Fonseca. Uma salva de palmas para nossa equipe de externas. E o Gui que mandou bem. Engraçado, tem uma menina ali que falou que ela não é de tribo nenhuma, ela se considera normal. Você é de alguma tribo? Workaholic é uma tribo? Não, isso é quem trabalha muito, você tá querendo garantir seu emprego aqui. Não sei. Aí você é normal também, igual ela. Será que existe realmente pessoas que não são de nenhuma tribo e são normais? Vamos saber. Esse conceito de normal... Vamos saber, pronto, desculpa, vou embora já. Ele quer que a gente comece o programa, porque esse vamos saber dele é
vá conversar com os especialistas no assunto. Obviamente, mais uma vez, a gente tentou escolher as melhores figuras para poder tratar do assunto. O assunto em questão é tribo urbana, trata-se de um comportamento. Temos já aqui do meu lado direito uma psicóloga parceira, já é a segunda participação dela aqui no Ao Cubo. Bem-vinda, Olga Tessari. E eu já começo com um quadro nosso. Pergunta quase igual. Olga Tessari, a psicóloga, a sua pergunta é... eu me perdi, mas eu vou procurar. Defina... Não, por que uma tribo urbana? Olha, na verdade, os jovens, eles gostam de se unir em grupos. Isso vem desde, sei lá eu quando, né? Acho que desde que o homem se tornou homem, os jovens, os adolescentes, eles fazem questão de andar em grupos, em bandos, justamente por quê? Porque o jovem precisa desse grupo, precisa dessa turma para se autoafirmar, para se descobrir, até para testar e verificar o que ele quer ser quando ele crescer, ou seja, quando ele se tornar adulto. Então, nessa fase da adolescência, é muito comum os jovens se unirem em turmas. Então, vai depender do gosto musical, dos valores, do estilo de vida, de uma série de coisas, do time de futebol, enfim, depende muito do interesse de cada um. Então, os grupos se unem justamente nesse meio, digamos, de você ir atrás daquilo que é bom para você, do seu interesse. Acho que eu me perdi. Tá, não, é isso mesmo. Daqui a pouco a gente vai destrinchar melhor isso, porque até onde você buscar uma aceitação é mais importante do que o seu gosto pessoal, que às vezes alguns jovens abrem mão só para poder ter essa sensação de pertencimento, se sentir acolhido e descobrir uma coisa que às vezes não é a realidade dele, é a realidade daquele grupo. Sim. Então a gente tem que pensar sobre isso e a gente vai debater daqui a pouco, porque a pergunta é quase igual. Eu vou para o nosso urbanista, especialista em tribos urbanas, Arthur Hunold. A pergunta é quase igual aqui foi: defina a tribo urbana. Por que uma tribo urbana? Por que um jovem escolhe uma tribo urbana? Bom, você citou o Maffesoli, né, o italiano, né, e ele estudou a máfia, né, e ele estava estudando a identidade que existe, que era por sangue, né, você tem um código de honra, e o jovem, principalmente das metrópoles, eles não se aceitam em casa nem na escola e eles fazem um pacto entre eles formando tribos. Perfeito. Daqui a pouco a gente vai falar. Você escreveu algo? Você escreveu um livro? Não, uma dissertação. Uma tese. Uma tese. Tá, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Yumi, sua tribo urbana. Bem-vindo, vocalista da banda Glória, né? Que é isso. A minha tribo urbana, eu não sei, assim, acho que os dois acabaram falando um pouco de mim, né? Eu acabei escolhendo... Eu acho que esse lance de tribo, assim, é pra você ver um grupo mesmo, assim, que você tem que fazer parte, sei lá... Você se junta com os amigos que gostam de metal, então você acaba seguindo aquela tribo do metal. Eu vejo que esse pessoal que segue esse lance de tribo é uma galera mais diferente, né? Todos os meus amigos que são de alguma tribo, seja punk, não sei, qualquer tipo de tribo, todos esses meus amigos eram diferentes, assim, né? Mas será que toda tribo tem essa coisa mais caricata mesmo, né? Da expressão muito forte? Tem uma tribo chamada Old School, que eu fui descobrir estudando para esse programa, que não é nada muito caracterizado. Que é aquela galera mais retrô, que gosta da coisa... Old School acabou virando um termo já, né? Pra gente falar... Mas é considerado uma tribo já. É, considerado uma tribo, assim. Tem um pessoal que gosta mais de bandas Old School, por exemplo, entendeu? Mas... Então, mas são pessoas que você olha e você não consegue definir. Exato. É o caso de um punk que tem um comportamento, às vezes ele já não vestuário. Depende da situação também. Às vezes tem pessoas que se vestem mais com estilo antigo, assim. Banda Glória toca... A gente é uma banda de rock, né? Metalcore, assim, né? A gente seguiu mais a linha do metal com hardcore. Tá. Então, você poderia se considerar um roqueiro? Eu sempre me considerei punk, assim, né? Porque eu vim do punk. Tá, verdade. E eu acabei indo pro metal, assim, nem sei como, assim. Acho que foi por causa dos shows que eu fiz na vida, por causa do pessoal que fui conhecendo, mas eu vim do punk rock, né? Entendi. Obrigado pela sua presença mais uma vez. Arthur, com esse estudo, existe diferença entre as tribos brasileiras e tribos de fora do Brasil ou não? Existe sim. Bom, eu acho que existe uma proximidade muito grande das tribos com a música, né? E isso vem do fato da nossa sociedade ser letrada. E quando você escreve, você automaticamente põe todo mundo num pé de igualdade. Nas tribos, o que você vê? O conteúdo é passado pela música, né? E as sociedades não são letradas, né? Não escrevem. Então, o primeiro conteúdo que foi passado para os outros não foi na forma de livro, mas sim de música.
Então você vê que a própria rave é uma mistura das tribos que viajavam por Goa, ali naquela Índia, uma ilha perto da Índia, e também que misturavam ritos com música eletrônica, e que deu as raves, né? Então, esse contato com a música é muito forte em várias tribos, né? Eu particularmente vivi junto com os punk rocks, né? E eles têm um visual agressivo, mas eu vivi com eles na Holanda, né? A gente invadia a casa, comia mais barato, porque a vida na Europa... Comia o quê? Comia mais barato, assim, Nossa, não barato. Tribo porca, tribo os porcos. Não, passa essa imagem, né, de feio, sujo e malvado, mas na verdade eles acolhiam os estrangeiros, eles faziam uma série de coisas alternativas e eu vivia no meio deles, né? Interessante o que você falou. Eu quero que a Olga e o Mi fale para nós aqui. A questão musical é o grande gatilho para ser inserido numa tribo? O gosto musical não, é um dos primeiros passos? Não necessariamente, né? É o mais forte? Seria o mais forte? Não, acho que nem o mais forte. Acho que é um jeito mais fácil de se expressar. A tribo é pela música, né? Porque querendo ou não, sei lá, a gente teve várias tribos pelo mundo aí, tanto pelo lado bom, pelo lado ruim, né? Fator musical? Não necessariamente, não necessariamente, né? É como você mesmo disse, a música é um fator muito importante. Mas nós temos tribos religiosas, nós temos tribos de futebol, né? Turma que torce por um time de futebol, enfim. Não necessariamente a música está inserida, embora, como você bem disse, né? Lá no passado, as tribos se uniam através da música, e como não havia linguagem escrita, né? Falava-se muito através da música. Então, a música lá foi um fator importante, mas hoje em dia, para as tribos urbanas, não. Meninos, banda Via 33, vocês se consideram de uma tribo religiosa? Pergunto isso porque trata-se de uma banda religiosa, né? E aí? Olha... Aí você vira pra trás e conversa com a galera, vamos lá, a gente é uma tribo, não é? Vamos conversar, qual é? Já teve esse papo? Olha, eu não acredito em uma tribo, mas realmente dentro da própria música religiosa em si existem essa diversidade de estilos musicais, que acaba também surgindo esses grupos, né? Que uma certa galera se reúne porque escuta mais rock, o rock cristão. Outra galera já escuta um outro estilo de música mais leve. Realmente existe essa... Então tem a tribo e a subtribos, né? Exatamente. É a tribo religiosa, aí entendi. Bom, agora para os três, eu perguntei aquela hora, brinquei, né? Pergunta quase igual, agora uma pergunta igual mesmo. Fatores positivos e negativos da juventude, da sociedade estar dividida em tribos. Olga. Bom, o fator positivo para o jovem, principalmente, é ele se sentir enturmado, se sentir fazendo parte. Então, vamos imaginar o seguinte: quando você é criança, você segue piamente tudo que seu pai e a sua mãe dizem para você. Quando você se torna adolescente, é o momento em que você vai construir a sua própria identidade. Para isso, você precisa abrir mão de tudo aquilo que você aprendeu, de tudo aquilo que você viveu. Por isso que o adolescente se torna aborrecente, porque ele começa a criticar o pai, criticar a mãe, né? Justamente porque ele precisa se identificar, se descobrir, né? Na verdade é isso, criar a sua própria identidade. Aí a importância de uma educação bem dada. Ele começa a querer dar os passos longe do pai e da mãe, tem que estar cheio de valores para você ter essa confiança de que ele vai conseguir se encontrar com segurança. Exato. E aí é que vem a fase da experimentação. Então, é muito comum o jovem entrar em várias tribos, em vários grupos, experimentar, muda o cabelo, muda a roupa, muda o estilo de música. Então, principalmente se ele tem pais críticos, né, se ele não se dá bem com os pais, aí que ele vai fazer exatamente o oposto que o pai e a mãe querem. É a tribo, proibido é mais gostoso. Exato, o proibido é mais gostoso, né? Você não gosta, então eu vou seguir. Mas, digamos, é aquela fase da experimentação. Isso não quer dizer que ele vai permanecer nessa tribo pela vida toda. Ele pode até permanecer, mas com certeza ele vai circular em várias tribos e, de preferência, aquelas onde estão os amigos, onde estão os colegas da escola. Ele vai experimentar até ele descobrir, né, qual é a minha tribo, qual é o meu sonho, o que eu quero ser quando eu estiver adulto e como eu vou seguir com a minha turma. Tá. Então, a tribo urbana, na verdade, é uma turma, é um grupo de pessoas que se reúne, que se identifica por alguma coisa em comum. Opinião de vocês? Fatores positivos, negativos? Arthur, da divisão da... Eu acho um fator negativo, porque comparando as tribos ancestrais com as novas, você tinha sempre a figura do curandeiro, do pajé,
que ele te trazia para a realidade, né? As tribos novas, elas não têm essa figura, né? Então, se vocês... a escolha é boa, num certo sentido, para a pessoa poder optar, né? Para a construção da personalidade, como a Olga falou. Mas tem algumas tribos que você não tem volta, né? E isso é perigoso, né? Isso é negativo. Eu não sei, eu acho que... É uma opinião pessoal. Sei que você não estudou o assunto, comportamento como os dois convidados. Eu acho que é essencial, assim, esse lance de tribo, assim. Eu nunca usei muito essa expressão, né? Mas eu acho que é essencial isso na vida do ser humano. É um momento da vida que todo mundo passa, assim, né? Igual quando meu pai olha pra mim e fala, pô, curti a Jovem Guarda. E isso, querendo ou não, era uma tribo, né? Só que tem pessoas que não saem disso. Por exemplo, eu tenho 31 anos e até hoje eu me considero de tribo, assim, de uma turma. Mas você acha que para pertencer a uma tribo tem idade? Daqui a pouco a gente responde. Pode ser? Então, nós vamos dar aquele intervalo rápido, tomar uma água e voltar cheio de interação com a plateia sobre o assunto tribos urbanas. E você não sai daí, hein? Você é da nossa tribo. Não vai nos trair. Até já. Sobre todos nós, Senhor, eu quero mergulhar, me comprometer, entrar na intimidade do teu coração, derrama em nós tua unção, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, vai chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, vai chover sobre nós água viva.